Tá na hora, gente! Católicos Querem Saber podcast. E atenção, é o podcast especial de lançamento da nossa coleção de e-books. Católicos Querem Ler. Hoje é o primeiro e-book, hein? Fica atento. Tiago, como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Você gosta de ler, Tiago? Olha, eu vou falar pra você. Seja sincero. Eu sou bem seletivo com as leituras, tá? Incrivelmente, os conteúdos da igreja é algo que me interessa a ler. Mas o nosso conteúdo você vai gostar. Eu vou gostar. O nosso e-book você vai gostar. Sim, com certeza. Já vou falar já sobre ele. Beleza. Então se prepare, porque o nosso primeiro e-book é sobre dízimo, hein? Então tem muita coisa a falar. Hoje vamos conversar sobre dízimo e apresentar o lançamento desse e-book que o pessoal está esperando, porque a gente tem uma faixa, Tiago, de público que está muito interessado também em ler. A gente produz muito conteúdo de vídeo, de áudio, mas agora também vamos produzir continuamente um conteúdo de leitura. E o pessoal que gosta de ler tenho a impressão que vai se deliciar com os nossos textos, porque são textos densos, profundos e ao mesmo tempo simples, fáceis de assimilar. Então, já falaremos sobre o nosso e-book. Fala, Tiago. Muito bom, e hoje a gente vai ter um podcast recheado de coisas boas, como o Carlos trouxe, e você já é convidado a se inscrever aqui no nosso canal. Estamos aí rumo à meta de 50 mil inscritos nesse canal, e você pode ajudar nessa meta, tá? E como que você pode ajudar? Você sabe aí que talvez tem muitas pessoas que você conheça aí, amigo, pessoal da igreja e tudo mais, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então você vai fazer o seguinte, vou te deixar como essa missão importante. Pega o link do canal e compartilha para o seu amigo, para o seu irmão, para o grupo da igreja e fala, olha, se inscreve nesse canal aqui que tem coisa boa para você poder assistir. E aproveite e mande já esse episódio também, ajude a divulgar, deixa seu like, que isso ajuda demais o nosso canal ser recomendado pelo YouTube. A cada curtida que você dá, 5 novas pessoas conhecem esse canal através desse conteúdo. Então é muito importante a sua participação nesse canal. É uma participação ativa, né, Carlos? Que não custa nada. Não custa nada. E eu tô vendo aqui agora, ó, que faltam 400 pessoas para batermos 50 mil inscritos aqui no YouTube. Então acelera aí, gente, para a gente chegar na marca de 50 mil católicos que querem saber. Muito bom. E além disso, também tem alguns protestantes que estão no meio também, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Vamos começar com o famoso depoimento, comentário. Vamos lá. Essa daqui estava na aula live comemorativa pela conclusão do estudo da Torá. Isso. Né? Foi o Carlos André Barbosa que comentou. Vamos lá? Na tela, professor Carlos, quero parabenizar você e toda a equipe da Bíblia Mais pelo importantíssimo serviço prestado à nossa sociedade. Com seus cursos, percebi de onde vêm tantas doenças e escravidão psíquica que aflige tantas pessoas hoje. Por causa de um projeto de poder há mais de 2.500 anos atrás. Foi implementado por sacerdotes religiosos que queriam também um poder político sobre o povo. Impuseram através da força crenças que fizeram pessoas contrair doenças sérias que interferem no bom convívio entre nós humanos. Mas o que impressiona mais é saber que esse projeto está sendo usado até hoje em nossa sociedade, gerando diversos abusos espirituais, mesmo com tanta facilidade de acesso ao conhecimento, coisa que naquela época não existia. E agora entendo o real sentido da palavra evangelho, boa nova, boa notícia. Jesus veio nos tornar livres desses abusos e, com isso, nos curar de tantas doenças que carregamos por causa das más leituras que nos é imposta, por tantos líderes religiosos que têm só a intenção de domínio de massa através da escravidão das consciências. Só Jesus mesmo para ter a coragem e a ousadia de subverter todo esse projeto,
não só naquela época, mas atualmente também, pois vejo no cotidiano que seguimos crucificando o nosso Salvador, mesmo batendo no peito com todo orgulho para dizer que nós somos cristãos. Mais do que nunca, precisamos fazer essa metanoia proposta por nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos um bem-aventurado. Hoje, nas minhas orações, imagino Jesus me perguntando: o que queres que eu te faça? E aí respondo igual aquele cego, que eu possa ver o Senhor. Mas já entendi muitas vezes, para Jesus realizar o milagre em nossas vidas, ele pede a nossa atitude de querer e de buscar. Nesse sentido, a Bíblia Mais, através de seus cursos, está servindo de canal para que esse milagre de Jesus se realize na minha vida. Estou me tornando aos poucos, é bem verdade, uma pessoa mais saudável espiritualmente e estou procurando ser cada dia um bem-aventurado. Que o nosso Pai e Jesus e o Espírito Santo nos abençoe nessa tão difícil caminhada. Muito, mas muito obrigado por tudo. Grande abraço. Carlos André, obrigado por essa palavra tão bonita, tão densa, tão profunda, e que você demonstra aí, através do seu texto, que está compreendendo o Evangelho. Você já tem uma percepção bastante aprofundada do que aconteceu no Antigo Testamento e do que Jesus veio trazer para nós. O nível de libertação, o nível de tirar peso das nossas costas que Jesus nos apresenta em seu Evangelho. Parabéns pela sua compreensão, parabéns pela sua consciência e obrigado pela confiança de estar aqui depositando seu tempo nos nossos estudos. Te agradeço de coração e vamos juntos, se Deus quiser. Comentário bem detalhado, né? Bonito, né? Bonito. Carlos André. Todo Carlos é gente boa, né, Tiago? Dizem, né? É. Vamos lá, o tema de hoje é bom, hein? Do nosso podcast. É, né? É bom. Você é dizimista, Tiago? Eu sou dizimista. Muito bem. Sou dizimista. Calcula 10% certinho? Não. Ué, mas dízimo é 10%. Bom. Daqui a pouco a gente Nós vamos saber. Então, eu vou puxar esse assunto que é muito importante. Na Igreja Católica, a gente vê que algumas comunidades prezam mais, frisam mais essa questão do dízimo. Outras nem tanto, outras abordam mais como uma ajuda para a manutenção da paróquia, dos funcionários, né, do padre, enfim. E a Igreja Protestante, em geral, ela coloca isso até como prioridade, né? Uma parte central ali das igrejas é o dízimo, tanto que se você não der, você está roubando a Deus. Uhum. Nada mais é do que uma devolução, porque se Deus te deu aquele dinheiro, você tem que pegar 10% e devolver para o Senhor. Cara, tem base bíblica? O que a gente pode entender sobre isso? O que a Bíblia nos traz de dízimo que a gente pode, de uma certa forma, adaptar para os nossos dias de hoje? Para ameaçar as pessoas com dízimo, tem base bíblica. Brabo, né? Porque como nosso amigo Carlos André falou ali, a ideia do dízimo na Bíblia, ela parte muito desse projeto dos sacerdotes do Templo de Jerusalém de arrecadar sustento para o templo. Então essa ideia de que está roubando a Deus tem base bíblica. E eu vou mostrar. Agora a grande questão é, eu devo continuar falando isso hoje no Novo Testamento? Porque eu não estou mais no Antigo Testamento. Eu não estou mais vivendo debaixo do governo sacerdotal. Eu estou vivendo hoje a era da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí a pergunta é, embora tenha base bíblica para o pessoal usar o texto bíblico e ameaçar os outros, eu devo fazer isso hoje como discípulo de Jesus Cristo? Gostou dessa pergunta? Gostei dessa pergunta. É isso que nós vamos ver. Mas eu quero fazer hoje, Tiago, um estudo do livro de Malaquias. Certo. Que é o livro usado, Malaquias 3:10, é até o título do nosso podcast, é o livro usado, é o versículo usado para impor o dízimo sobre as pessoas. Sim. Mas antes de eu pegar em Malaquias 3:10,
Vamos pegar no Catecismo da Igreja Católica, porque aqui é para católicos que querem saber. Certo. Então, os católicos querem saber sobre o dízimo. E aí, eu já quero deixar bem claro para todo mundo que está ouvindo: católico não paga dízimo. Ué, professor, estou falando besteira. Na minha paróquia tem a pastoral do dízimo. Exatamente. Mas eu vou repetir aqui: católico não paga dízimo. O dízimo na Igreja Católica não existe. Como é que o padre Quevedo falava? Isso não que existe. Não existe, não existe. Não existe dízimo na Igreja Católica, sabia disso, Thiago? Não. Não existe. Aí você vai falar assim: não, mas na minha paróquia tem a pastoral do dízimo, eu sou dizimista. Não é dízimo. Usa-se o termo dízimo simbolicamente, de forma figurada. Mas o dízimo, tal como está no Antigo Testamento, não existe na Igreja Católica. Para você ter uma ideia, o Catecismo da Igreja Católica não tem em nenhuma de suas páginas a palavra dízimo. O Código de Direito Canônico, que rege as leis da Igreja, não existe a palavra dízimo. Oficialmente, não existe dízimo na Igreja Católica. Vou repetir, porque o pessoal fica perturbado. O que existe hoje é o uso da palavra dízimo, que não tem nada a ver com o dízimo do Antigo Testamento. Mudou o sentido da palavra dízimo. O que existe na Igreja Católica de forma oficial? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2043. Está tratando aqui dos 5 mandamentos da Igreja. Aí pega o 5º mandamento da Igreja: ajudar a Igreja em suas necessidades. Esse é o mandamento. 5º mandamento da Igreja: ajudar a Igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis, aí o catecismo completa, recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Acabou. Se falou aqui de dízimo, não. Não. Porque a palavra dízimo, ela tem um sentido, é 10%. É você pegar 10% de alguma coisa e dar para alguém, e pagar alguém. É um imposto. Dízimo é um imposto, é uma taxa de 10%. Veja que aqui não é dito isso. O que é dito é conforme as próprias possibilidades. No Novo Testamento não tem dízimo. No Novo Testamento tem Paulo dizendo: cada um dê com alegria, dê o que pode dar. Porque nada mais justo que você doar. Você frequenta a igreja é um prédio. Precisa de manutenção, precisa pagar luz, água, funcionário, material de limpeza, o próprio ornamentação, padre, né? O padre, aqueles que trabalham em secretaria. Tem uma estrutura ali. Nada mais justo que você contribuir com essa estrutura, óbvio. Agora, você vai contribuir com essa estrutura dentro daquilo que você pode. Tem gente que pode dar 10% que dê. Tem gente que pode dar 50% dê. Tem gente que pode dar R$1 dê. É dentro das suas próprias possibilidades. Então, na Igreja Católica, se usa a palavra dízimo simbolicamente, não dentro do que ele representa de fato no Antigo Testamento, que nós já vamos ver. Sim.
Uma outra coisa interessante, quer perguntar? Queria. Tem Não a quer ver. mais não? Não, quero. Mas tem a ver com o assunto. Ah. Nesse sentido, aquela oferta que a gente coloca no momento do ofertório da missa, tem alguma diferença dessa questão, dessa ajuda que seria o dízimo que é utilizado de forma simbólica? Ou ele fala assim, o que eu posso contribuir com a igreja é o que eu coloco no ofertório. Pode ser assim também? Então, a rigor, a igreja oficialmente no catecismo não faz nenhuma distinção. Você tem que fazer uma contribuição para a igreja dentro das suas possibilidades. Então, a rigor, tanto pode ser se inscrevendo na pastoral do dízimo, como fazendo a doação no ofertório. Pode ser. Não há nenhuma obrigação. Agora, por que as igrejas, as paróquias, têm a pastoral do dízimo entre 1000 aspas e prefere que você se inscreva na pastoral do dízimo para a igreja ter uma previsibilidade financeira, para ter uma noção de quantos contribuintes são, de quanto mais ou menos arrecada, para que o padre possa fazer o planejamento financeiro da igreja. Certo. Porque se não houver esse controle e as pessoas todas doarem no ofertório aleatoriamente, fica oscilando muito a arrecadação da igreja, fica difícil fazer um planejamento. Então se prefere fazer a pastoral do dízimo para ter um controle melhor sobre a arrecadação. Certo. Mas a rigor, obrigatoriamente, ninguém é obrigado a isso. A sua obrigação como católico é ir ao encontro das necessidades materiais da igreja. O que é justo. E o que eu ia dizer aquela hora era o seguinte: você viu aqui no 5º mandamento da igreja, dizendo assim, olha, se você doar, aí Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Mas se você não doar, se você não ajudar a igreja em suas necessidades, aí o gafanhoto devorador vai acabar com o seu dinheiro. Você viu isso? Nenhum. Não tem. A igreja apenas pede que você, por consciência justa, ajude o local em que você frequenta. Mas não tem nenhum tipo de premiação nem de ameaça. A igreja não coloca isso em seus documentos. Isso, quem prega isso, inclusive dentro da igreja católica tem gente pregando isso. Eu digo, não tem nada de católico nisso. Tem muita influência da visão protestante evangélica, especialmente das igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas da igreja católica, isso não tem nada a ver. Excelente explicação. Você falou também aqui sobre a questão do dízimo ser um imposto. Isso daí é uma visão do Antigo Testamento, como que o dízimo é referente a imposto? Se você pegar toda a região que envolve Egito, Israel, Síria, Mesopotâmia, Babilônia, que é o chamado crescente fértil. Nas aulas a gente fala muito dessa região. Em toda essa região havia a prática do dízimo. O dízimo não é uma invenção da Bíblia, dos judeus. O dízimo já existia naquela região toda. E o que era o dízimo? Um imposto. Era 10% da sua colheita, 10% do seu terreno, 10% da sua criação, você tinha que passar. Passar para quem? Para o governante. Era um imposto ao rei. Inclusive a arqueologia encontra vasilhames escritos lá, dízimo ao rei, 10% para o rei, porque era o imposto. Está melhor do que o imposto no Brasil, né? O imposto no Brasil é mais do que 10%. É verdade. Mas era o imposto. E o que a gente tem em Malaquias, que é o livro bíblico utilizado para, atenção, vou ser muito claro aqui, para mentir sobre o dízimo para você. O que a gente tem em Malaquias é um imposto que não tem nada a ver com o que nós vivemos hoje. Jesus não instaurou um governo que eu tenha que pagar um imposto a ele. Isso cabia quando era um governo sacerdotal
dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Então vamos para Malaquias? Vamos lá. Primeiro, Malaquias. O que significa esse nome? Não faço ideia. Vou te dar uma dica. Todo nome que terminar em Iá, Malaquias, Zacarias, Elias, todo nome que termina em Iá, o que significa Iá? Profeta? Inteligência artificial. Não, brincando. Significa Iavé. Iavé. É a abreviação de Iavé. Aham. Então, por exemplo, aleluia. Louvai a Iavé. Olha. É isso que é aleluia. Que legal. Malaquias é Malar Iá, o que fala em nome de Iavé. Olha. É isso. É um profeta. Isso, um profeta. Mas é um livro sacerdotal. No podcast do domingo passado eu expliquei, né, que os sacerdotes começaram a se fazer de profetas. Sim. Malaquias é desse período, quando os sacerdotes viraram profetas. Malaquias é um livro escrito por um sacerdote se fazendo por profeta. Certo. Não quer dizer que o nome dele seja Malaquias, porque Malaquias não é bem um nome, é uma função. O profeta de Iá, o que fala em nome de Iavé. Isso que quer dizer Malaquias. Interessante. E ele escreve esse livro, em primeiro lugar, para chamar a atenção dos próprios sacerdotes. Olha o que ele fala. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Um filho honra seu pai, um servo teme o seu senhor. Mas se eu sou seu pai, onde está minha honra? É Deus falando. Se eu sou o seu senhor, onde está o meu temor? Disse Iavé dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então, em primeiro lugar, o livro de Malaquias é um pito aos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Aí você pergunta, mas por que estão chamando a atenção deles? Aí continua, mas vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Aí Deus vai falar, é claro que isso aqui é um texto escrito por alguém dizendo que Deus está chateado com os sacerdotes porque eles estão fazendo alguma coisa. E o que eles estão fazendo? Aí Deus fala no texto aqui, ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, mas dizeis, em que te profanamos? Quando dizeis, a mesa de Iavé é desprezível, quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto não é mal? Quando trazeis um animal coxo ou doente, isto não é mal? Presta atenção. Na época em que Malaquias foi escrito, 400 anos antes de Cristo, vamos arredondar assim, os sacerdotes estavam ficando com as boas ofertas para uso pessoal e aquilo que era para dar para o templo, eles colocavam o pior, a pior espécie. Aí você fala assim, mas espera aí, eu não estou entendendo. As pessoas iam doar os animais para o sacrifício, para o sacerdote. E o sacerdote ficava mesmo com uma parte para ele. Sim, o sacerdote ficava com uma parte para ele, mas a outra parte também ficava para o templo. E essa parte que ficava para o templo, atenção agora, era o que ia para o governador persa como imposto de Israel. Porque nesse período, Israel estava dominado pela Pérsia. Então os sacerdotes tinham ali o seu governo apoiado pela Pérsia. Para que eles tivessem o governo apoiado pela Pérsia, eles tinham que pagar os tributos que a Pérsia queria. Então, como é que os sacerdotes se mantinham no poder, Tiago? Eles cobravam das pessoas os dízimos e daquilo que eles recebiam, uma parte ia para o governador persa. Então, o que estava acontecendo aqui? Qual que é a bronca real? E eu já vou mostrar no texto isso.
mas só para a gente saber. A bronca real era que os sacerdotes estavam recebendo as doações, ficava para uso pessoal deles o melhor, e o que era para mandar para o governador, mandava ruinzinho. O que estava com defeito, mandava para o governador. E é óbvio que isso estava gerando atrito com o governo persa. Se o governo persa se irritasse, entrava ali, enxotava todo mundo, acabava com aquele templo ali, como a Babilônia tinha feito tempos atrás. E aí você vai virar para mim e vai falar assim, mas de onde você tira essa informação? Do texto. Porque olha o que está escrito aqui, no versículo 7 ainda, 8. Vou ler o 8 de novo. Quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto não é mal? Quando trazeis um animal coxo ou doente, isso não é mal? Oferece-os ao teu governador. Acaso ficará contente contigo ou receber-te-á? Acho que não é assim que fala. Receber-te-á amigavelmente? O que ele está falando? Se você está passando mercadoria ruim para o governador, ele não vai te receber amigavelmente. Nós vamos criar atrito com a Pérsia. E o interessante é que essa palavra que está aqui, governador, nem é uma palavra hebraica, é uma palavra persa, que o autor de Malaquias usou aqui uma palavra persa, para mostrar exatamente o que, Tiago? Que o dízimo era um imposto que as pessoas pagavam aos sacerdotes, porque o sacerdote era o governo, e os sacerdotes, por sua vez, pegavam desse imposto, viviam desse imposto e repassavam ao governador persa a parte dele. Então o livro de Malaquias está sendo escrito porque os sacerdotes estão administrando mal as ofertas e passando para a Pérsia uma oferta ruim, o que geraria problemas políticos. Interessante. Então, nesse sentido, o Malaquias era aquele profeta que ele fazia crítica também, né? Ele, de uma certa forma, ali, ele está criticando num formato de alerta, né? Ó, toma cuidado que senão vai dar ruim pra gente. Isso, aqui, né? Ele está criticando os próprios sacerdotes, dizendo, olha, se vocês continuarem fazendo isso, o governador não vai receber a gente de bom grado. Nós vamos ter problema com o exército persa. Eles vão vir aqui e vão tirar a gente do poder. Entendeu o sentido? Sim. Mas aí, o problema chega quando a gente lê Malaquias 3. Porque aí nós vamos chegar no texto que é realmente problemático. Vamos ler? Vamos. Malaquias 3, versículo 6. Vou começar a ler do 6. Sim, eu, Yahvé, não mudei, e vós não deixastes de ser os filhos de Jacó. Israel é conhecido como os filhos de Jacó, né? Desde os dias de vossos pais, vos afastastes de meus decretos e não os guardastes. Voltai a mim e eu voltarei a vós, disse Yahvé dos exércitos. Grava essa palavrinha. Yahvé dos exércitos. Está no plural, não está? Uhum. Então vamos continuar aqui. Mas vós dizeis, como voltaremos? Pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais. Vós me enganais. Como? E dizeis, em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Vós estáis sob maldição, e continuais a me enganar, vós todo o povo. Trazei o dízimo integral para o tesouro. Grava essa palavrinha, tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me com isto, disse Yahvé dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu,
e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos do vosso campo, e para que a vinha não fique estéril no campo, disse Yahvé dos exércitos. Todas as nações vos proclamarão felizes, porque sereis uma terra de delícias, disse Yahvé dos exércitos. Vamos com calma? Vamos. Primeira coisa, olha o que está no famoso Malaquias 3,10. Trazei o dízimo integral para o tesouro. Não está falando trazei o dízimo para o templo. Trazei o dízimo para a igreja. Trazei o dízimo para a comunidade. Está dizendo isso aqui? Não. É para o tesouro. Porque estamos num governo sacerdotal. E dentro do templo funcionava a casa do tesouro. No nosso caso aqui no Brasil, é lá em Brasília, o Tesouro Nacional. No caso do Antigo Testamento, na época de Malaquias, era do templo, o tesouro, a casa do tesouro. Então é evidente que não está se falando em uma contribuição para a obra de Deus, não é nada disso. É um imposto para o governo se sustentar. Como é que o governo se sustentava? Alimentando os sacerdotes, que são a classe que domina, que são os mandatários, e passando uma parte disso para o governador persa. Isso era o dízimo, Tiago. Um imposto dado ao templo. E aí quando ele fala assim, olha, trazei o dízimo integral para o tesouro, para que haja alimento em minha casa, ele está falando com os sacerdotes que estão desviando doações, e ele está falando também com o povo. Evidentemente, sempre sobra no final das contas para o povo pagar. E aí ele fala, provai-me com isto, disse Yahvé dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos em abundância. Para vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos do vosso campo, e para que a vinha não fique estéril no campo, disse o Senhor dos exércitos. Ou seja, se vocês pagarem o imposto, vocês vão ter terra para plantar, vocês vão ter solo para cultivar, vocês vão ter paz para viver. Se não pagar, não vai ter nada disso, por quê? Porque a maldição de Deus vai cair sobre você. Né? Mas qual é a maldição de Deus na prática? O Império Persa. Se vocês não pagarem, o Império Persa vai invadir, o governador persa vai invadir. Porque como ele disse, você acha que o governador vai receber bem vocês? Verdade. Não. E outra, há aqui no livro de Malaquias uma junção entre o rei, que no caso aqui era o rei persa, porque nessa época Israel não tinha rei, estava no governo sacerdotal. Então há uma junção aqui de rei com Yahvé. Parece que eles são a mesma coisa. Quer ver? Versículo 14, capítulo 1, Malaquias 1,14. Maldito o embusteiro, que tem em seu rebanho um animal macho, mas consagra e sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Porque você não vai dar para o templo, para o imposto, para o tesouro, um animal defeituoso. Você tem que dar o melhor. Então, se você não faz isso, você é um maldito. Certo. Porque eu tenho que agradar o governador persa lá. Sim. Preste atenção. Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Um judeu lendo isso aqui, ouvindo isso aqui, peraí, quem é o rei que tem vários exércitos e que o nome é temido entre as nações?
O rei persa, porque a Pérsia nesse momento dominava grande parte do mundo. A Pérsia era dona de vários exércitos. Era dona do exército da Babilônia, era dona do exército de vários países ali. Então, o senhor dos exércitos, na prática, é o rei persa. E aqui está dizendo, eu sou um grande rei, diz Yahvé dos exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. Mas Yahvé era o Deus de Israel, nunca outras nações temeram o nome de Yahvé. É porque aqui, na verdade, está se fazendo uma mistura de Yahvé com o rei, porque o rei da Pérsia, sim, tinha o seu nome temido entre várias nações, porque ele dominava várias nações. Então, o que o texto de Malaquias está dizendo, Tiago? O dízimo é um imposto. Esse dízimo, ele vai para o governador persa, ele vai para o rei persa, ele é para alimentar a autoridade persa. Então você venha, pague integralmente o dízimo para que você tenha terra para plantar, para que você tenha solo para viver, para que você tenha paz na sua vida. Porque senão, como diz aqui capítulo 1, versículo 8, o teu governador por acaso ficará contente contigo? Não. Te receberá amigavelmente? Não. Que governador é esse? A própria palavra persa já diz, que está aqui no texto no original. É o governador persa. Então o que a gente tem aqui é algo totalmente, Tiago, totalmente diferente da realidade do Novo Testamento que a gente vive. A gente não está debaixo de um governo de Jesus Cristo. A gente não tem que pagar imposto para Jesus Cristo. A gente está debaixo da graça de Deus e a gente tem que fazer nossas doações porque a gente acredita no projeto da nossa paróquia, porque a gente sabe da importância da nossa paróquia permanecer no meio da nossa comunidade. Então eu decido contribuir financeiramente, como diz o Catecismo da Igreja. Sem ameaça, sem taxação, mas contribuir livremente, porque eu acredito nesse projeto que a minha paróquia representa. Sim. E faz sentido Malaquias fazer esse texto mesmo, porque se as pessoas começassem a parar de dar o animal defeituoso, só ia ter animal bom. Então, tipo assim, o sacerdote não ia ficar só bem, ali só ia ter coisa boa. Só ia porque ter coisa boa. Ele tá mandando a coisa ruim lá pro... Porque tá chegando coisa ruim. Exatamente. Então, se não chegar mais coisa ruim, só vai coisa boa. Então, faz sentido realmente tocar o terror pro cara, né, pras pessoas só darem realmente o animal... o melhor animal, né? Exatamente. Eu já ouvi também algumas vezes, Carlos, das pessoas utilizarem aquela passagem do Evangelho de Jesus falando sobre a questão do imposto a César, né? Que ele fala, dá de Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Justificando também essa questão do dízimo, né? Da contribuição com a igreja. Porque quando Jesus fala, dá de Deus o que é de Deus e a César o que é de César, está dizendo o seguinte, no que eu já ouvi, olha, o governo você paga o imposto que tem que pagar, mas você também tem que dar o que é de Deus também, se referindo à oferta e dízimo. Então, aí o perigo é você achar que Deus quer seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Quem quer o seu dinheiro e precisa do seu dinheiro é a igreja. A igreja precisa para se manter. Agora, Deus não precisa do seu dinheiro. Ah, mas eu tenho que contribuir para a obra do Senhor continuar. Sim, humanamente ela precisa do seu dinheiro. É a estrutura humana da igreja que precisa. Deus não. Tanto é que Deus salvou o mundo sem pedir um dinheiro a ninguém. Jesus veio pobre, viveu pobre e morreu pobre. Agora, em nome de Deus, se fazem milionários. Ainda mais num país como o nosso, que não cobra imposto de igreja. Eu sou contra, tá bom? Não sei o que você pensa. Eu acho que igreja tem que pagar imposto, sim. Inclusive a igreja católica. Mas isso aqui é minha opinião, ninguém precisa concordar com isso. Agora, num país como o nosso,
aonde se usa o dinheiro das igrejas como se quer, sem controle nenhum, você pregando essas coisas, você está tornando mentirosos milionários. Você sabe, por exemplo, Tiago, que na Alemanha o dízimo vem descontado no contra-cheque? Não sabia. O dízimo lá é controlado pelo governo. Ué? Então, se você não quiser que venha o dízimo descontado no seu contra-cheque, você vai lá na prefeitura da sua cidade, na Alemanha, e fala, eu não frequento a igreja. Aí eles vão tirar o dízimo de você. Sim. Mas lá, a cobrança é no contra-cheque e o governo é que paga os líderes religiosos. Lá não tem pastor milionário, bilionário, lá não tem. Entendeu? Não sei opinar sobre isso. Mas é assim. Enfim, eu não estou dizendo que isso é um modelo que deva ser adotado aqui, que é o melhor modelo, eu só estou falando que existe isso. Existe isso. Agora, diante dessa ideia de dízimo que nós estamos discutindo aqui, eu lanço com muita alegria para os católicos que querem saber e para os católicos que querem ler o nosso e-book, que está inaugurando a série de e-books que nós pretendemos lançar um por mês durante esse ano de 2026. Então, como tema do primeiro e-book, claro, o dízimo. Então, vai aparecer aqui para você, tá aí, a tela, a capa do nosso e-book, o dízimo na Bíblia, o que era, o que não era e como entender hoje. Então, eu quero explicar bem como é que vai funcionar o nosso e-book. Você que é aluno da Bíblia Mais, seja você aluno do curso bíblico ou aluno da teologia, ao abrir a Bíblia Mais agora, você encontra uma página chamada Católicos Querem Ler. Ao clicar nessa página, você vai ter todos os nossos e-books. Agora você só vai ter um, que é esse aí que a gente está lançando esse mês de fevereiro. Março vai ter outro, abril outro e por aí vai. Se gostar, se o projeto der certo, a gente continua para 2027. Mas a gente pretende, pelo menos em 2026, lançar um e-book por mês. E o primeiro é esse, já está dentro da plataforma, você não precisa, como aluno, pagar mais nada por isso, já é um conteúdo a mais que nós estamos disponibilizando para vocês. Agora, quem não é aluno, atenção, você que gosta de nos acompanhar aqui, você que curte os nossos posts, os nossos conteúdos, mas ainda não se inscreveu no curso, por qualquer motivo, não pode pagar a taxa que o curso pede, acha que não tem tempo de fazer um curso, não se interessou ainda em dedicar tempo para um curso, não tem problema. Você que nos acompanha e que não é aluno, você também pode adquirir o e-book. E você pode adquirir o e-book de forma a apoiar o nosso trabalho. E atenção, se você apoiar ou se você não apoiar, nada vai mudar na sua relação com Deus também. Deus não vai abençoar mais, nem vai abençoar menos se você apoiar o nosso trabalho. É apenas uma questão de consciência e se você gosta de ver o podcast, se você nos acompanha nas redes sociais e fala assim, eu gosto, mas não quero fazer um curso, mas eu gostaria de colaborar de alguma maneira, pronto, a maneira está aí. É só você adquirir o nosso e-book. Você vai apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui, se você estiver assistindo na TV, ou na descrição do YouTube também está o mesmo link. Você vai entrar nesse link e você vai escolher uma forma de apoiar. Você pode apoiar doando R$ 9,90, você pode apoiar doando R$ 19,90 ou você pode apoiar doando R$ 29,90. Você escolhe o valor. E qualquer um desses três valores, você, ao fazer o seu apoio, vai receber o nosso e-book, O Dízimo na Bíblia. Então, está aberta a nova etapa dos católicos querem saber, que são os católicos querem ler
um e-book por mês. O primeiro e-book está lançado. E eu quero ler um trechinho desse e-book, se o Tiago me permitir. Você me permite, Tiago? Claro. Então, olha só. Pode deixar tudo aí na tela. Que aí quem se interessar já pode ir fazendo o seu apoio. Quem não é aluno. Quem é aluno não precisa apoiar. A menos que queira, mas não precisa, que você já tem dentro da plataforma. Veja bem, Tiago. O nosso e-book tem 4 capítulos. O primeiro capítulo é o cenário real da Bíblia. Entendeu? O dízimo no cenário real da Bíblia. Capítulo 2, os 3 dízimos da Bíblia. Capítulo 3, Malaquias 3 não é um cheque em branco. Não é para qualquer um pregador usar como um cheque em branco e pedir dinheiro dos outros. E capítulo 4, o que fica para o cristão hoje. Eu quero ler um trechinho do capítulo 2, que é sobre os 3 dízimos da Bíblia. Você sabia que a Bíblia fala de 3 dízimos diferentes? Não. Você vê aí os pregadores de dízimo pregando um tipo de dízimo, mas a Bíblia fala de 3. Ok. E aí você vai ver agora, Tiago, como que o pessoal usa a Bíblia naquilo que interessa. Usa a Bíblia, diz que é bíblico, eu sigo a Bíblia, então tem que pagar o dízimo porque o dízimo é bíblico. Beleza, mas por que não prega os 3? Vamos ver. Estou lendo aqui um pedaço do capítulo 2, tá? Do nosso e-book. O primeiro dízimo, conhecido como dízimo sacerdotal, aparece sobretudo em Números 18. Ele nasce da necessidade concreta de sustentar a tribo de Levi, encarregada das funções litúrgicas, mas sem acesso à terra. A organização tribal determinou que os levitas não herdariam território produtivo. Isso significava que toda a sua subsistência dependeria da comunidade. O dízimo surge, portanto, como mecanismo de compensação econômica. Ou seja, era o sustento dos sacerdotes, que, por sua vez, vai sustentar o governo pagando os impostos ao governo persa. Mas o que você percebe aqui? Que esse dízimo é o que pregam hoje. Mas não era o único tipo de dízimo. O segundo dízimo, completamente diferente do primeiro, é o dízimo festivo, descrito em Deuteronômio 14. Este dízimo é um dos aspectos mais belos e mais desconhecidos da Bíblia. Ele não era entregue aos sacerdotes e não era usado para a manutenção do culto. Este dízimo era consumido pela própria família em Jerusalém diante de Yahvé, na festa sagrada. A ideia é surpreendente. O povo entregava uma parte da própria produção não para doar, e sim para celebrar. A família deveria viajar até Jerusalém, participar das festas, comprar alimentos, vinho e animais para o banquete e desfrutar juntos da presença de Deus. E se a distância fosse grande demais, o texto permite vender a produção em casa, levar o valor em moedas e realizar as compras em Jerusalém. Isso desmonta por completo a ideia de que todo dízimo é entrega unilateral do fiel para o líder religioso. O dízimo festivo é comunhão, alegria e memória religiosa. Você já ouviu alguém pregando esse dízimo? Nunca. Está na Bíblia. Ou seja, separa 10% da sua renda para você celebrar, para você festejar, para você sentar e comer com a sua família, comer uma coisa mais cara que você não compra no dia a dia, separa um dinheiro para comprar uma coisa mais cara, para fazer uma viagem juntos, para celebrarem juntos. Isso é bom. Isso é maneiro. Mas você já viu algum líder religioso pregando isso? Não. Não. Por quê, Tiago? Porque não é para ele. Porque não é para ele. Não interessa. Então, gente, não me venha com a conversa fiada. Tá na Bíblia, beleza. Qual dos dízimos você está falando que está na Bíblia? Porque são 3. Agora tem mais um, Tiago. Não era 3? Ué. Já falei do sacerdote,
da família, agora tem o terceiro. Vamos lá. Tá? Você achou que já tinha falado porque 3? Tinha o do Malaquias, ó. Não, o Malaquias ele inclui dentro desse que é para o sacerdote, que vai para o governador também. Está incluído desse. Ok. Vamos para o terceiro? Vamos. O terceiro dízimo, talvez o mais esquecido, é o dízimo social, também descrito em Deuteronômio 14 e aprofundado em Deuteronômio 26. Esse dízimo tinha periodicidade trienal, era a cada 3 anos, e função diretamente social, sustentar os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros residentes. Nesse caso, o dízimo não ia para Jerusalém. Ele era armazenado na própria cidade para que a comunidade local tivesse reservas suficientes para ajudar os mais vulneráveis. É um sistema admirável, profundamente coerente até mesmo com o Evangelho. Em vez de impor que cada família cuidasse sozinha dos necessitados, o dízimo social criava uma estrutura coletiva de proteção. Cada 3 anos, toda a comunidade reunia recursos para que ninguém fosse deixado para trás. É um dos registros mais antigos de organização social solidária e distribuição de recursos aos mais pobres. Você já viu alguém pregando isso aqui? Não. Não tem. Muito difícil. Não tem. Mas é o dízimo social. Numa época em que não se tinha as estruturas de governo que nós temos hoje, de distribuição de renda a partir do próprio governo, enfim, essa era a distribuição de renda, com os mais pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, Sim. que hoje são os imigrantes que nós temos. Tudo devia ser contemplado por esse dízimo. Interessante. Quando Jesus vai ao templo e vê aquela viúva doando 2 moedinhas, e que ele fala assim, ela doou mais do que todos aqui, Jesus não está elogiando a atitude da viúva, nem mandando todo mundo dar tudo o que tem. Jesus está criticando, porque essa viúva era para estar recebendo o dízimo, não doando nada. Porque em vista do que Deuteronômio 14 e 26 fala, ela era para ser receptora de dízimos, viver dos dízimos. Mas não, ela estava ali doando, porque já na época de Jesus já não se pregava mais Deuteronômio 14 e 26. Entendeu, Tiago? Espetáculo. Olha. Então, se você gosta desse assunto, o nosso e-book está à sua disposição. Se você é aluno da plataforma, já está lá para você ler. Se você não é aluno ainda, mas gosta dos nossos programas, gosta do podcast, gosta do que a gente faz no Instagram, no TikTok, no Spotify, se você acompanha a gente em alguma dessas redes, você já pode adquirir o seu e-book fazendo um apoio. Um apoio de R$ 9,90 ou R$ 19,90 ou R$ 29,90 e você vai receber o seu e-book, O Dízimo na Bíblia, o que era, o que não era e como entender hoje. Então aí, galera, é uma ótima oportunidade de apoiar também o nosso projeto. Você que assiste os nossos podcasts, seja aqui no YouTube, no Spotify. A gente esqueceu de falar do Spotify, né? Então, se você acompanha a gente só aqui no YouTube, a gente também tem um Spotify que você pode ouvir. E se você já está ouvindo a gente no Spotify, siga a gente aqui também, que é muito importante para o nosso trabalho. E você pode apoiar. O QR Code também está aqui na tela até o final do nosso episódio. E quem fizer o apoio, Deus vai abençoar, você vai prosperar, nunca vai faltar. Gente, esquece isso. Vai abrir as portas. Nada, esquece essa bobagem. Quem já é aluno de teologia já vai entender o que é as portas do céu, né? Muito bom. Agora, você falou sobre quem vive de dízimo no Brasil, né? Falei. Esse daqui é um exemplo. Silas Malafaia vai estar no nosso Tela esse Fé. gosta. Esse gosta de um dízimo. Vamos ver o que o Silas fala de dízimo aí, ô Romito. Coloca pra gente na tela. Boa noite, Romito.
Coloca pra gente. Você quer se aproximar de Deus. Olha como é que a questão não é meramente entregar algum recurso. Aí, O ato da oferta é um ato de aproximação. Você não chega diante de Deus com a sua mão vazia, se você tem alguma coisa. Então, é uma maneira de você se aproximar de Deus reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida. Reconhecendo que você depende dEle. O que você tem, o que você é, o que você faz, é porque Ele permite. Você vê a malandragem. Você quer se aproximar de Deus, você chega para Ele com alguma doação. De que Deus ele está falando? Dele mesmo. Ele é o Deus. Porque é dele que você se aproxima, é do Malafaia que você se aproxima com dinheiro na mão. E aí ele te recebe. Ele é o Deus. Entende? Sim. Isso é uma malandragem. É a mesma coisa que o livro de Malaquias fez aqui. Eu sou o rei temido em todas as nações. Quem era? Era o governador persa. Sim. Então manda o dinheiro para ele. E ele tem vídeos antigos que ele contradiz o que ele fala hoje, né? Que Sim, porque no início ele era contra isso. Sim, ele criticava, Sim. críticas duras, né? Sim. E até essa questão da igreja lá dos Estados Unidos, tem vídeo dele falando, né? Que fica importando esse, esse protestantismo de fora e fazendo altas críticas. E ele a virou isso. exatamente isso. Exatamente infelizmente. Agora, você dizer que para você se aproximar de Deus você tem que chegar com dinheiro na mão, eu acho que ele nunca leu o Evangelho. Se leu, esqueceu. Porque pelo Evangelho, ninguém se aproxima de Deus. É Deus que se aproxima de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O movimento do Evangelho é que Deus se aproxima de mim. O movimento do Evangelho não é que eu ofereça um cordeiro, mas o movimento do Evangelho é que o cordeiro de Deus foi oferecido a mim. Então, desculpa, meu irmão Silas Malafaia, mas o seu Evangelho não é o que eu encontro nos textos do Novo Testamento, infelizmente. Tá na fé ou tá demais? Tá demais, né, gente? Silas Malafaia, nosso irmão. É isso aí, esse é o nosso Tá na Fé ou Tá Demais de hoje, né? E a gente sempre tem trazido, porque a gente falou aqui desde o início, né, sobre o dízimo, e aqui uma amostra na prática de como, infelizmente, é utilizado. A gente trouxe o exemplo aqui do Silas, mas isso também não é uma exclusividade da igreja protestante, né, Sim. Carlos? Tem vários pregadores católicos pregando isso, indo de igreja em igreja, pregando que se você der 10%, você vai poder experimentar uma nova condição financeira. Pelo amor de Deus, me mostra um documento da igreja, que fala disso. Não tem. Esses pregadores estão importando isso do protestantismo pentecostal, neopentecostal, do Edir Macedo, do Malafaia, do Valdomiro. Estão importando isso e ganhando muito dinheiro dentro da Igreja Católica, tá? Porque muitos desses pregadores que vão em paróquias pregando isso, recebem uma parte do que eles conseguem aumentar da arrecadação naquela paróquia. Então toma muito cuidado. Vá pelos documentos da igreja. Tem gente que usa até como argumento de o pneu do carro furou, o chuveiro queimou, tá faltando dinheiro, não sobra dinheiro, é porque você não tem fidelidade no seu meu filho, dízimo, é porque você não tá ruim, tá na fase ruim. Trabalha melhor, economiza mais que você ajeita isso. Exato. Agora, para além da homilia, nós vamos agora... Ih, rapaz, tem para além da homilia ainda? Para além da homilia. Mas hoje é bonito. Hoje é bonito? Claro, porque eu separei aqui a primeira leitura de hoje. Ok.
E olha que interessante, a gente leu aqui um texto bíblico de Malaquias, falando que você tem que dar, porque se você der, Deus dá o dinheiro para o sacerdote, né? Vai abrir as comportas do céu, vai chover na tua horta. Mas para você ver como é que é a Bíblia, eu vou ler um outro texto, que é a primeira leitura de hoje, que não tem nada a ver com isso. Ok. Olha só, Isaías 58, de 7 a 10. Assim diz o Senhor, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você viu a diferença? Sim. Aqui em Isaías não tem isso. Dê o dinheiro que Deus vai te abençoar. Não. Ajuda o pobre. Ajuda o pobre. Ajuda o faminto, necessitado. Cobre quem está nu. Cuida de quem precisa. E as bênçãos de Deus vêm. Agora eu te pergunto. Você vai fundar uma igreja, Tiago. Tiago agora vai fundar uma igreja. Sim. Qual dos dois textos você vai escolher para pregar? Isaías ou Malaquias? Vou montar a igreja pentecostal Nossa Senhora. Nossa Senhora de Malaquias, né? Se você vai querer arrecadar fundos, obviamente de Malaquias. Então você seleciona na Bíblia o que te interessa. É para arrecadar fundos. Exatamente. Então a Bíblia é o livro mais falsificado do mundo. Porque o pessoal escolhe o que interessa e fala, tá na Bíblia. Só que ele não fala que está na Bíblia os 3 dízimos, ele não fala que está na Bíblia um texto desse de Isaías. Não. Então é muita hipocrisia. Exatamente. Antes da gente ir para as perguntas, tem um comentário sobre o Para Além da Homilia de semana passada. Porque eu fui ludibriado naquele Para Além da Homilia. Porque as pessoas provavelmente acharam que eu não sabia qual era o evangelho. E não sabia mesmo. Naquele momento eu não sabia. Aí eu fui perceber, porque eu cheguei na missa no final de semana, aí o evangelho era as bem-aventuranças, é o coração da Bíblia. Aí eu entendi, eu falei assim, agora sim eu sei porque o Carlos perguntou. E eu quero só fazer um parêntese rápido nisso, porque eu achei muito bonito que na homilia que eu participei, do padre, né, que eu fui lá na missa, ele na homilia, ele falou que a bem-aventuranças é o coração da Bíblia, que é onde que tudo começa, né? Que se a gente entender o que tem ali no Sermão da Montanha, a gente já entendeu o manual que Jesus deixou pra gente. E eu achei bonito a fala dele. Então eu não tô muito errado. Não, eu lembrei de Carlos Magliano na hora, né? E dos nossos alunos aqui que falam, poxa, eu vou na missa, o padre não fala dessa forma. Então a gente vê que existem padres, né? E bons padres que colocam na homilia também esse sentido, né, de a gente ler o texto e aplicar ele também na nossa vida, principalmente entendendo ali da bem-aventuranças como o coração da Bíblia, né? Perfeito, então, que bom. Abraço aí pro padre do Tiago. Qual é o nome do padre do Tiago? Na verdade, eu não fui na minha paróquia, eu fui na paróquia aqui do centro, que é o Frei Edson. Frei Edson, abraço pro senhor. Muito bom. Vamos lá. Primeiro comentário é da Ercele. Ercele, vamos lá. Professor, até hoje não consigo mastigar a hóstia. Minha mãe falava que podia ficar com um pedaço nos dentes e é pecado. Até hoje não consigo vencer essas falas da minha mãe. Vozes de mãe e pai se tornam problemas sérios quando a gente está adulto, dependendo do pai e da mãe. Todo mundo faz com boa vontade, né, Tiago? Eu traumatizei meus filhos já muito, eu sei disso. Porque a gente quer acertar, mas a gente erra pra caramba. Então, voz de pai e mãe fica gerando vozes de culpa
dentro da gente. Agora, pode mastigar a hóstia, Tiago, ou não? Pode. Como é que você fala um negócio desse? Não é normal, não. Tomar e comer, não é tomar e chupar, é tomar e comer. É verdade. Não é? Você come mastigando, Exatamente. Né? E aqui no discurso de João, capítulo 6, a palavra que João diz, quando Jesus fala assim, quem não comer da minha carne, a palavra que João usa no grego é trogo, no grego, que significa dilacerar com os dentes. É comer, é mastigar. Então a palavra que Jesus usa em João 6, quem não comer da minha carne é quem não mastigar com os dentes. Isso significa que agora você está obrigado a mastigar com os dentes? Não. Só significa que não tem problema mastigar. Se você não gosta de mastigar, beleza, não tem problema. Mas não critique a quem mastiga e não coloque minhoca na cabeça das pessoas desnecessariamente. Porque a palavra grega que Jesus usou é trogo, dilacerar com os dentes. É muito bom. Ariovaldo, de Pindamonhangaba. Fala São rápido, Paulo. Thiago. Ariovaldo de Pindamonhangaba. Não vou falar, não. Boa noite, equipe abençoada. Carlos, quando puder, você pode comentar o porquê o livro do Atos dos Apóstolos não descreve a respeito da morte de Paulo? Então, a gente está estudando esse ano Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. Amanhã, inclusive, segunda-feira, é a aula número 2, né? Não sei se o Ariovaldo faz parte do nosso curso. A gente vai ver isso durante o curso, mas já adiantando aqui, o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que ele foi escrito com pressa. Ele é diferente do restante do livro. O livro termina com um texto escrito com pressa, a gente nota isso. E termina sem falar da morte de Paulo. Há diversas possibilidades. A possibilidade que eu já falei em outros cursos sobre isso é a seguinte: Paulo está preso, pronto para ser julgado em Roma. E Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos, Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos como uma peça de defesa de Paulo. Então, ali no final, pode ser que o tempo já estivesse escasso, Lucas termina rapidamente o seu texto. Como eu disse, o capítulo 28 parece que foi escrito com pressa e termina para entregar o seu evangelho e Atos como uma peça de defesa de Paulo. É uma das hipóteses, não é a única, mas é a que eu já falei até em cursos anteriores meus, tá? Fica essa dúvida aí para os pesquisadores avaliarem. Ok. Odair José. Esse é cantor. Você não conhece as músicas de Odair José, não? e ele é internacional, porque está nos Estados Unidos, tá? Na nossa comunidade em Nova Jersey. Tá vendo aí? Ó? Aconteceu de um ministro que misturou hóstias consagradas com partículas sem serem consagradas. É igual o exemplo que eu falei do padre Genival, né? Nosso padre disse que as consagradas consagram as não consagradas. Essa invenção do padre. Diretamente da onde? Dos Estados Unidos. Nessa aí o padre deu uma inventada bacana, hein? Botou a hóstia não consagrada com a consagrada, é o que? Por osmose? Se sacudir bem. Não, meu irmão Odair José, o seu padre é criativo, hein? Palmas pra ele. Essa foi uma inventada boa. Ele comentou há 2 dias atrás. Não, nada disso. Vamos lá. A Rosilene também, eu acredito que deve ser nova aqui também no canal e tudo mais, mas ela gostaria de saber por que não pode guardar a Eucaristia consagrada. O padre ou ministro comunga todas as que sobram? Não, mas de onde ela tirou isso? Ela foi no comentário do podcast passado. Tem algum Tem o sacrário, né? Tem o sacrário, As partículas que sobram vão para o sacrário. Exatamente, para adoração, né? O que fica no sacrário? São as partículas da missa que sobram. Sim.
Eu não sei o que ela quis dizer com isso, não. Que podem ser utilizadas numa celebração da palavra com distribuição de Eucaristia, né? Os Sim. ministros levam aos doentes. Isso. Então, todas essas que são consagradas na missa. Isso, e guardadas são utilizadas no sacrário. durante a semana, né? Em diversas situações que a igreja leva a Eucaristia. Essa eu não entendi, minha irmã. Eu também não. Escreve aí de novo. Abrindo um parênteses rapidinho também no que ela tá falando aqui. Você sabe, isso que eu não contei naquele podcast que você me perguntou sobre a minha mudança de igreja. Uma das coisas que mais me chocou, por exemplo, na igreja evangélica, quando eu tava quase no caminho de sair, foi o que eles faziam depois com a Santa Ceia. Porque ali a Santa Ceia tem um símbolo na hora, né? Depois que acaba o pão de forma e o suco de uva, eles levam lá e comem normal. É porque eles não têm a visão de sacramento. A visão de sacramento é católica. Sim. Eles não têm a visão de sacramento. Então, é um simbolismo. É um pão e um vinho, ou um suco de uva, não sei o que eles usam lá, que simboliza. Não é um sacramento que muda a substância, muda o pão deixa de ser pão, né? O vinho deixa de ser vinho, só tem aparência. Sim. Aí é a visão sacramental. É como se eles estivessem repetindo ali a última ceia, né? Sim, é um entre aspas, um teatro. Não estou falando em forma de denegrir, não. Mas é uma representação. Sim, ok. João, eu sou da paróquia Santo Antônio, aqui em Hidrolândia, Goiás. Nenhum freio aqui da minha paróquia nunca me proibiram de comungar de joelhos e na boca. Mas eu já fiquei sabendo que tem paróquias de outras dioceses que houve casos da pessoa ajoelhar e o padre negar a Eucaristia. Isso é certo ou não? Não é. Volta e assiste o nosso podcast todinho do domingo passado, tá bem? Sim. A última pergunta é do Caio. Jesus instituiu a ceia com 2 espécies, pão e vinho. Não é estranho que a igreja se preocupa tanto com ritos, formas, se é na mão ou na boca? Mudar um pouco dos ritos instituídos pelo próprio Jesus? Devo proceder o que Jesus instituiu ou o catecismo atual? Ele diz a questão de só comungar o pão, por exemplo, né? Mas aí, quando Jesus fez o pão e o vinho ali, estavam na mesa com algumas pessoas, né? Em volta. Foi o que eu expliquei, é uma questão de logística dentro dos templos. Se você observar, a igreja, ela faz a cerimônia com o pão e o vinho, não deixou de fazer. A missa é feita com o pão e o vinho. Agora, a distribuição é o pão, na maioria das vezes. Algumas, poucas vezes, é o vinho. A igreja não vê problemas com isso. Inclusive, é dito que o pão inteiro é Cristo, o vinho inteiro é o sangue de Cristo, é o corpo e o sangue de Cristo. Se você comungar de um ou de outro, não tem problema. Então, se a igreja não vê problema nisso e facilita a vida das pessoas, por que eu vou ver problema nisso, né? Verdade. Agora sim a última pergunta, me enganei. Como alguém que tem alcoolismo pode comungar o sangue de Cristo na Santa Missa? Sim. Imagina o padre. O padre é alcoólatra, tem problema com o alcoolismo. Então, como é que ele faz para celebrar a missa, Tiago? Porque o vinho tem álcool. O vinho de missa tem álcool, hein, gente? Aí o padre pode fazer eu vou falar a palavra suco, mas vocês vão entender. Não é bem um suco, mas se faz com o mosto da uva. O que é isso? É quando você prepara, é a preparação do vinho. Você está preparando para fazer um vinho, mas você interrompe a fermentação para que o açúcar não vire álcool. Então você está preparando para fazer o vinho, mas você interrompe antes da açúcar virar álcool. Aí não tem álcool. O açúcar não virou álcool, não tem álcool. Aí é chamado de mosto. Aí pode fazer a missa com essa substância. Ok. Entendeu? Que é da uva, está em preparação para ser vinho, mas não é vinho ainda, foi interrompido antes. E aí se faz a celebração com essa substância que substitui o vinho. E aí se celebra a missa normalmente. Interessante. Então, nesse caso, quando o padre tem algum problema. Quando é um fiel, ele só comunga ali do corpo. Agora, se ele tiver problema com glúten e com álcool,
aí vai ter que conversar com o padre antes para fazer um mosto para ele. Sim. Ou, não sei se já existe hóstia sem glúten, né? Atenção, quem produz hóstia aí. Produza hóstia sem glúten, que tem muita gente que não pode com glúten, tá? É verdade. E aí deixa de comungar ou tem que comungar só o sangue de Cristo por causa disso, né? É interessante. E eu fico até pensando, né, antes de a gente encerrar o podcast, quando tem essas missas solenes que tem muita gente na igreja que o padre fala, hoje a comunhão é corpo e sangue de Cristo, não dá tempo de você avisar, a pessoa vai ficar sentada, né? Porque para uma pessoa que tem problema com alcoolismo, uma gotinha sequer ali já é um gatilho, né? Tem gente que não pode mesmo com nenhuma gota de álcool. Pois é. É isso. Certo? Fechamos. Acabou. Então vamos falar do e-book para terminar? Vamos. Atenção! Está lançado o primeiro e-book da nossa série de e-books Católicos Querem Ler. E o nosso primeiro e-book vai aparecer agora, ó. O dízimo na Bíblia. Você gostou do tema, Tiago? Gostei, o dízimo na Bíblia. Né? Bom. O que era, o que não era e como entender hoje. É um e-book com 4 capítulos, uma leitura leve, suave, mas com profundidade, como eu li aqui. Você que é aluno da Bíblia Mais, curso bíblico ou curso de teologia, tanto faz, você já está com seu acesso ao e-book dentro da plataforma. Você que não é aluno ainda, mas que gosta dos conteúdos, acha interessante o que a gente faz e gostaria de dar um apoio ao nosso trabalho, sem se envolver com o curso, sem ter a responsabilidade de fazer um curso, mas quer contribuir de alguma maneira, você pode adquirir o seu e-book fazendo o seu apoio aqui embaixo. Você tem aqui o QR Code para você mirar o seu celular, ou ainda embaixo do vídeo do YouTube tem a descrição com o link também do mesmo apoio. Você clicando no link ou indo no QR Code, você vai cair numa página, vai escolher o seu valor de apoio, R$ 9,90, R$ 19,90, R$ 29,90, qualquer um dos 3 valores, você vai receber no seu WhatsApp o nosso e-book. Você vai poder ler no seu celular ou vai poder também imprimir, se você quiser, tá bom? É mais uma etapa de conhecimento, de geração de conteúdo para os católicos que querem saber, os católicos que querem ler. Eu espero que vocês gostem e aqueles que adquirirem o nosso e-book, que lerem o nosso e-book, depois deixa aqui os comentários, o que achou, o que não gostou, para a gente melhorar para os próximos, tá bom? A ideia é, uma vez por mês, lançar um e-book. Muito bom, é isso. Semana que vem tem mais podcast. Tem mais? Tem. Todo domingo, 21h, estamos aqui. Ou quem quiser assistir depois pela gravação, fique à vontade. Muito bom. Domingo que vem é domingo de carnaval, né? Então vai ter podcast domingo de carnaval. Domingo de podcast, domingo de carnaval. Você não vai sair fantasiado? Não. De nada? De nada. Não é possível. Eu vou descansar. É? Uhum. Eu vou sair fantasiado. De quê? Silas Malafaia. Romito, muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Obrigado você. E, atenção, assista novamente, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau.